Bem-vindos com alegria, desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador, que nos quer bem, vai tudo bem. Bom dia, que belo dia, com alegria para servir ao Senhor. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, mais um Gisele Kids. E eu gostaria de mandar um beijo para algumas crianças. Gostaria de mandar um beijo para Sofia, lá de Mossoró. Beijo, Sofia. Lá da Igreja Batista Regular Central, em Mossoró. A minha igreja enviadora. Também queria mandar um beijo para Júlia e Débora, lá de Souza, na Paraíba. Beijo, Júlia. Beijo, Débora. Se eu não falei seu nome, não precisa ficar triste. Ainda vai haver outras lições e eu vou falar seu nome, tá bom? Então, crianças, nós aprendemos nos últimos meses que Deus, Ele é o Deus Pai, Ele é o Deus Espírito, Ele é o Deus Filho e Ele é o Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo é aquele que vem morar em nós e transforma a nossa vida. A gente aprendeu no primeiro mês que Ele produz em nós um fruto. E esse fruto é o quê, tia? De comer? Não, não é de comer, é de ser, é de fazer. O fruto do Espírito Santo são vários, mas a tia só falou de 3. Ele produz amor em nós, a gente não consegue amar por nós mesmos, mas o Espírito Santo, ele produz amor em nós, ele produz alegria, mesmo que a nossa vontade não é feita, mas se a de Deus foi feita, você se alegra, é o Espírito Santo que produz isso em você. Ele produz também domínio próprio. E o que é domínio próprio? É você deixar de fazer a vontade do eu e fazer a vontade de Deus. Isso é o Espírito Santo que produz. A gente também aprendeu que o Espírito Santo, ele é o nosso presente. E ele traz junto com ele também presentes. Ele é o nosso maior presente, mas ele nos dá presente. Quando ele vem morar em nós, ele traz consigo outros presentes para nos dar. E nós falamos sobre alguns presentes no mês passado, lembra? Nós falamos sobre o presente do ensino. Pessoas que conseguem ensinar bem é um presente do Espírito Santo. Ninguém consegue ensinar bem se o Espírito Santo não ajudar. Então, esse é um presente que ele nos dá. Todos têm o presente do ensino? Não, nem todos. Mas quem tem o presente do ensino vai ensinar muito bem. Também falei do presente do evangelismo, aquela pessoa que sabe evangelizar. E eu até ouvi falar de algumas crianças que gostam muito de evangelizar. Ouvi falar que o Isaac, filho do pastor Elmano e da irmã Natália, ele gosta muito de evangelizar. Ele evangeliza as crianças na rua, ele se preocupa com a alma das crianças. Isso foi o Espírito Santo que com certeza deu esse presente para ele, tá vendo? Como as crianças já podem ter o presente do Espírito Santo. E o último presente que eu falei foi o presente do serviço. Mesmo que você não saiba qual foi o presente que ele te deu, você serve a Deus e é servindo a Ele que você vai descobrir esse presente, aquela coisa que você faz muito bem e faz para o Senhor. O presente é diferente do talento. O talento é aquela habilidade que você tem de fazer qualquer coisa, pintar. Tem alguns que sabem pintar muito bem, desenhar. Mas o presente do Espírito Santo você só recebe quando ele vem morar em você e ele ajuda você a fazer a obra dele, melhor do que o que você poderia fazer sem o Espírito Santo. Então, nesse mês, nós vamos aprender que o Espírito Santo ele é o nosso ajudador. Aqui na Palavra de Deus, lá em João. Sabe onde fica João? João é um livro que fica no Novo Testamento. Lembra que a tia já falou que a Bíblia tem 2 partes, Antigo e Novo. O Antigo tem 39 livros, são muitos livros. E o Novo Testamento tem 27 livros, mais cartas do que livros. E João está no Novo Testamento. Tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Então ele é o 4º livro do Novo Testamento. E o capítulo é 16, capítulo 16, versículo 14. Diz assim a palavra, capítulo 14, versículo 16. Diz assim: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro ajudador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele subiu até o céu, Ele enviou um ajudador. Ele não deixou a gente sozinho. Imagine, Jesus ir para o céu e deixar a gente sozinho aqui na terra. Não, Ele enviou um ajudador. Quem é esse ajudador? É o Espírito Santo. João, capítulo 14, versículo 16. Diz assim: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro ajudador, o Espírito da verdade,
para ficar com vocês para sempre. Então esse ajudador, ele vem para ficar conosco para sempre. Então ele saiu do céu, ele veio até aqui morar conosco na terra para nos ajudar e nos preparar para morar com ele no céu. Então esse é o nosso ajudador, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Jesus Cristo, ele não nos deixou sozinhos. Lembra que os servos do Senhor estavam esperando justamente esse ajudador. Eu falei no mês passado que ele era o presente, mas ele também é o nosso ajudador. A gente vai falar sobre algumas ajudas que o Espírito Santo ele nos dá. Então os servos do Senhor estavam esperando o ajudador, que era o Espírito Santo. Ou seja, sem a ajuda do Espírito Santo, eles não poderiam fazer a obra de Deus. Então, somente quando o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, desceu sobre eles, foi que então eles começaram a fazer a obra do Senhor. Porque sem a ajuda do Espírito Santo, não é possível fazer a obra de Deus. Se fosse possível fazer a vontade de Deus sem o Espírito Santo, ele não tinha vindo morar conosco. Então, ele é o nosso ajudador, o Espírito Santo. Então, João, eu não quero que você decore palavra por palavra. Eu quero só que você lembre da ideia do que é que o versículo está ensinando. Então, João 14, versículo 16, diz assim: Jesus estava falando que ele iria pedir ao Pai. Pedir o quê? Pedir para ele enviar um outro ajudador. Porque Jesus iria para o céu, então teria que vir um outro ajudador. E quem é esse ajudador? É o Espírito Santo. E ele vai ficar para sempre conosco. Ele vem morar em nós para sempre. Ele nunca vai sair de nós. Que bênção, que maravilha. O Espírito Santo morando conosco, é Deus conosco, porque o Espírito Santo, ele é Deus. Lembra que Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus e o Deus Espírito também é Deus. Mas nós não temos três deuses. Nós temos apenas um só Deus. Mas o Pai não é, o Deus Pai não é o Deus Filho também não é o Deus Espírito. Então o Deus Pai enviou o Deus Filho para morrer em nosso lugar na cruz. O Deus Filho, depois que ele morreu em nosso lugar, ele ressuscitou. E ele foi morar com Deus no céu, mas ele enviou um outro ajudador. Quem é esse outro ajudador? É o Espírito Santo. E ele vem nos ajudar em quê, tia? É o que a gente vai saber agora. Então, eu não sei se você já ouviu falar numa história muito linda de uma menina que morava no país de Gales. Ela morava nessa casinha de pedra. A casa dela era rodeada de montanhas, de vales, de rios. Era um lugar bonito. Então essa menininha chamada Mary Jones, todos os domingos costumava ir para a igreja. E o pastor abria a Bíblia para poder ensinar. Mas sabe, ela não compreendia muito, a família dela não sabia ler, ela também não sabia ler. E a maioria das pessoas daquela igreja também não sabiam ler. O pastor falava de uma forma que só os adultos entendiam, ele não ensinava muito para as crianças. Mas sabe, a Mary Jones, ela amava pegar aquele livro na mão dela. Ela amava pegar esse livrinho na mão dela. E ela sabia que esse livro era a palavra de Deus. Ela não sabia ler, assim como também a sua família não sabia ler. A sua família era o seu pai e a sua mãe. O seu pai trabalhava com tecido, a sua mãe era uma dona de casa. E a Mary Jones, ela também ajudava a sua mãe nas tarefas do lar. Então, olha só. À medida que Mary Jones ela começou a ir para a igreja, ela desejava muito aprender a ler, mas não tinha como ela aprender a ler, até que começaram a fazer, sabe o quê? Uma escola lá perto. Então a Mary Jones começou a ir para essa escola, sabe, crianças? E tinha uma mulher lá chamada Evans, que disse para ela assim: se você aprender a ler, você pode vir para minha casa, que eu vou deixar você tocar na minha Bíblia. Ela tinha uma Bíblia bem grande. Mary Jones queria muito, muito mesmo poder cada vez mais aprender a ler e poder ir para casa dessa senhora para poder pegar na Bíblia dela. E quando ela esteve lá, ela finalmente aprendeu a ler. Quando ela esteve lá, que tocou na Bíblia, Mary Jones pensou: eu quero muito, muito mesmo poder ter a minha própria Bíblia. Sabe o que aconteceu? Os pais da Mary Jones ajudaram ela, ela começou a trabalhar, ela fez tantas coisas. Ela tricotava meia, ela ajudava a carregar água, tudo isso para juntar dinheiro e comprar a Bíblia dela. Ela trabalhou tanto, juntou dinheiro o ano todinho, mas não conseguiu dinheiro para comprar a Bíblia, porque era muito dinheiro. Mas ela trabalhou mais e mais, e sabe o que aconteceu? A Mary Jones, ela conseguiu o dinheiro, e ela então seguiu viagem para ir para uma cidade
comprar essa Bíblia, porque não tinha a Bíblia na cidade dela. Então ela teve que ir para a cidade de Bala para poder conseguir encontrar essa Bíblia. Então quando ela chegou na cidade de Bala, ela foi atrás da casa do pastor Thomas Charles, que era onde tinha a Bíblia. Então quase que ela não conseguia chegar lá, mas ao chegar lá, ela teve uma notícia muito triste. O pastor só tinha uma Bíblia, essa Bíblia já estava vendida. E aí ela ficou tão triste, ficou chorando, a bichinha. Mas sabe o que aconteceu? O pastor tomou uma decisão. Ele disse, eu vou dar essa Bíblia para Mary Jones, porque essa pessoa que quer comprar a Bíblia, ele também sabe ler em outro idioma. Eu tenho a Bíblia em inglês e a Bíblia em galês. Galês era a língua da Mary Jones. Então ele vendeu a Bíblia para ela. Mary Jones saiu muito feliz para a sua casinha. E sabe, crianças, cada vez mais a Mary Jones, ela, com toda essa alegria que ela tinha, ela seguiu com a Bíblia dela. E sabe o que aconteceu depois? Aqueles homens começaram a se juntar, fizeram uma sociedade, e aí mais e mais pessoas puderam então ter acesso à Bíblia, porque eles começaram a investir dinheiro e enviar essas Bíblias para muitos países, inclusive aqui para o Brasil. A Bíblia começou a vir por causa dessas pessoas que se reuniram, vários pastores que se reuniram. Então, olha só, por causa do testemunho da Mary Jones, muitas pessoas começaram então a ter acesso à Bíblia, a palavra de Deus. Então, por que falar da Bíblia? Porque o Espírito Santo, ele nos ajuda a compreender a palavra de Deus, a Bíblia. Sem a ajuda do Espírito Santo, nós não podemos entender a Bíblia. Então, por mais que Mary Jones aprendeu a ler, mas se o Espírito Santo não ajudasse Mary Jones não iria entender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus só pode ser compreendida quando o Espírito Santo nos ajuda, porque ele é o nosso ajudador. Onde é que está escrito isso? Lá em João, capítulo 14, versículo 16. Jesus disse que ia pedir ao Pai, ele ia enviar um outro ajudador. Quem é esse ajudador? É o Espírito Santo. E esse ajudador, mais na frente, diz no versículo 26 desse mesmo capítulo 14, diz que esse ajudador vai ajudar a gente a lembrar as palavras de Deus, as palavras de Jesus. Então, é somente o Espírito Santo que ajuda a gente a compreender. Sabia que uma pessoa, mesmo que ela sabendo ler e lendo a Bíblia, mas ela não vai entender se o Espírito Santo não ajudar? Porque o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. E se ele não nos ajudar, a gente não vai entender a vontade, não vamos compreender a Bíblia, não vamos entender a palavra de Deus. Ele é o nosso ajudador. Então, se você não depende do Espírito Santo, você não pode compreender. Tem uma música muito linda que fala sobre a Bíblia, diz assim, ó. A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela aprendo nela a vontade de Deus, que livre, incomparável. Perdido fui a palavra de Deus, o livre, incomparável. Achei Jesus na palavra de Deus, que livre, incomparável. A Bíblia, a palavra de Deus, é a única que nos ajuda a compreender a vontade de Deus, mas sem o Espírito Santo nós não podemos compreender a palavra do Senhor. É o Espírito Santo que nos ajuda. Então, se você não pedir a ajuda dele, você não vai entender. Só que as crianças, por causa do pecado, não querem a ajuda do Espírito Santo. Na verdade, não querem nem saber de Deus. Não é, Amy? A Amy sabe disso. A Amy entende que a vontade de Deus é que todos aprendam sobre Deus e vão morar com Ele no céu. Mas sabe, o pecado não quer. E o Adam sabe muito bem disso. O Adam sabe que o pecado é aquela vontade de fazer somente o que agrada a mim e a você. A gente não quer pedir a ajuda do Espírito Santo. A gente quer fazer as coisas por nossa própria vontade. Mas sabe, é uma bênção quando a gente aprende a fazer as coisas na dependência do Senhor, pedindo a ajuda dele. Você está com dificuldade de andar de bicicleta? Peça ajuda do Espírito Santo. Mas sabe, o pecado não quer. O pecado quer fazer você fazer coisas ruins, quer fazer cada vez mais com que você ande longe do Senhor e não peça a ajuda dele. Mas a vontade de Deus é que você ande
pedindo a ajuda dele. Então é por isso que ele enviou o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. E a Cris, ela sabe disso. Ela sabe que o Senhor, Deus, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos ajudar a fazer a vontade dele. Então, o Senhor Jesus Cristo nos ajuda a pedir a ajuda ao próprio Deus, a pedir ajuda ao Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para morrer numa cruz em nosso lugar. E ele quer nos ajudar. Ele quer fazer com que eu e você vivamos para ele. E aqui o salvinho nos ajuda a lembrar que se o Senhor Jesus Cristo ele entrar na sua vida, ele transforma a sua vida. O Senhor Jesus Cristo ele não somente morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo no céu. E ele quer entrar no seu coração e deixá-lo assim limpinho como o do salvinho. Você não queria fazer isso hoje? Receber o Senhor Jesus Cristo no seu coração, para que você possa então ir morar com ele no céu e você possa viver todos os dias aqui na terra pedindo a ajuda do Espírito Santo, andando no Espírito Santo. Lembra que o Espírito Santo ele veio morar em nós para nos ajudar a fazer a vontade de Deus, que nós não conseguimos por nós mesmos, não é? E isso é o crescimento. Quanto mais você anda no Espírito Santo, quanto mais você pede a ajuda dele, você pede a ajuda dele para poder fazer uma prova, você pede a ajuda dele para poder aprender a andar de bicicleta, você pede a ajuda dele para fazer com que você consiga se alegrar, com que você consiga esperar, porque às vezes você não quer esperar na fila, né? Você quer empurrar os amiguinhos. Então tudo isso é crescimento, mas só pode crescer à medida que você conhece a Deus por meio da sua palavra. Então é o Espírito Santo que nos ajuda a entender a palavra de Deus, porque ele é o nosso ajudador. Você já tem esse ajudador na sua vida? Se você não tiver esse ajudador, você pode se ajoelhar agora nesse momento e pedir ele para entrar no seu coração. Diga assim: Senhor Deus, eu entendi que eu tenho um coração sujo, mau, cheio de pecado, que eu não quero andar com o Senhor. E eu peço ao Senhor que entre no meu coração e agora eu passe a andar no Espírito Santo, que ele seja o meu ajudador. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Se você fez essa oração sincera no seu coração, o Espírito Santo ele entrou na sua vida, ele vai ajudar você a fazer a vontade de Deus. Agora você precisa pedir a ajuda dele. Ah, é tão bom pedir a ajuda dele, sabia? Às vezes eu estou estudando, eu não entendo o que eu estou estudando e eu peço a ajuda do Espírito Santo. Ele me ajuda, é tão bom. Às vezes eu tenho um problema para resolver, eu não estou conseguindo. Aí eu oro, peço a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda. Ele nos ajuda em tudo. Mas a lição de hoje nós aprendemos que ele ajuda principalmente a entender a Bíblia. Você ama a sua Bíblia? Eu amo a minha Bíblia. Mas sabe, tem muitas pessoas que não conhecem ainda a palavra de Deus. Muitas pessoas no mundo todo. E a gente precisa orar por essas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Tem até uma música que diz assim, ó. Diz assim: de toda tribo, toda língua, todo povo e nação veremos salvos nos céus. De toda tribo, toda língua, todo povo e nação veremos salvos nos céus. De brasileiros, uruguaios, paraguaios também veremos salvos nos céus. De libaneses, poloneses, japoneses também veremos salvos nos céus. Será tão bom estarmos lá, cantando louvores a Jesus, de vestes brancas todos já lavados no sangue da cruz. De americanos, australianos, africanos também veremos salvos nos céus. Esquimozinhos, chinesinhos, índiozinhos também veremos salvos nos céus. De israelenses, canadenses, argentinos também veremos salvos nos céus. De patagônios, filipinos, marroquinos também veremos salvos nos céus. Será tão bom estarmos lá, no meio da santa multidão. O Salvador veremos já, que alegres seremos então. Muitas pessoas ainda não ouviram da palavra do Senhor. Inclusive, muitas línguas, muitos idiomas ainda não têm a Bíblia traduzida. Então, mesmo que o Espírito Santo vai ajudar essa pessoa a compreender, mas ela precisa ter a Bíblia no seu próprio idioma, como a Mary Jones, ela teve a Bíblia dela na língua dela, que era o galês. A nossa língua é o português.
mas existe o inglês, existe tantos idiomas. Então a gente tem que orar para que as pessoas, para que Deus levante pessoas para traduzir a Bíblia. E quando ela tiver a Bíblia no seu idioma, ela vai precisar da ajuda do Espírito Santo para poder entender. Porque sem o Espírito Santo a gente não pode entender a palavra de Deus. Então o Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo é o que nosso? Nosso ajudador. E ele nos ajuda a entender o quê? A Bíblia. A primeira ajuda que ele nos dá é para entender a Bíblia. É a palavra de Deus. Ele nos ajuda a entender. Ele nos ajuda a lembrar para poder viver e colocar em prática. Ele também nos ajuda a obedecer a Bíblia. Então o Espírito Santo faz tudo. Ele nos ajuda em tudo. Então você não pode viver a sua vida sem pedir a ajuda do Espírito Santo. Não faça isso. Ai, tudo que eu vou fazer, eu peço a ajuda do Espírito Santo. Até você pode aprender como a Liz. Liz é uma menininha de 2 aninhos. Eu falo sempre da Liz porque eu conheço a Liz, que ela mora aqui pertinho. Aí a Liz amanhece e diz assim, Senhor, qual o teu plano para hoje? Eu te amo, Senhor, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Tá vendo? Tem que fazer isso. Tem que perguntar qual o plano que o Senhor tem para a sua vida. Espírito Santo, como o Senhor quer me usar hoje? Eu vou fazer o quê? Eu vou brincar de bicicleta, eu vou para casa do meu amigo, eu vou para a escola, eu vou para fazer o quê mesmo? Me ajuda, me mostra. Tem que ficar o tempo todo orando e pedindo a ajuda do Espírito Santo. Não pode ficar amanhecer o dia sem falar, não, com ele não. Tem que pedir a ajuda do Espírito Santo, porque é ele que está conosco o tempo todo. Ele vai com você na casa da vovó, vai com você na casa do amiguinho, vai com você na escola, na igreja. Tem que estar o tempo todo falando com o Espírito Santo e andando no Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus, porque ele é o nosso ajudador. E agora você vai fazer o quê? Vai todos os dias, vai pedir a ajuda do Espírito Santo. Vai brincar na casa do amiguinho, pede a ajuda do Espírito Santo. Pede para que ele te proteja, pede para que ele não deixe você brigar com o amiguinho quando o amiguinho fizer alguma coisa errada. Às vezes está jogando algum jogo, você viu que ele trapaceou e você não vai brigar. Você pode falar com ele com mansidão, dizer assim, isso que você fez é errado, é pecado, e o Senhor Deus fica triste, mas não vai brigar com ele, porque o Espírito Santo ajuda você. Tá vendo como é bom ter a ajuda do Espírito Santo? Depois que eu entendi que o Espírito Santo ele é o nosso ajudador, eu não faço nada sem pedir a ajuda do Espírito Santo. Ah, é tão bom pedir ajuda, me ajuda, você ora e ele vai ajudar você, tá bom? Então não viva nem um dia, nem um minuto, nem uma horinha, nem qualquer tempo sem o Espírito Santo. Fique o tempo todo pertinho dele, peça a ajuda dele o tempo todo. Não precisa nem fechar o olho, você pode com o olho aberto mesmo dizer, Senhor, Espírito Santo, me ajuda aqui, me ajuda nessa prova, me ajuda a fazer essa atividade que eu tô sem saber fazer. Me ajuda que eu tô com preguiça de fazer essa atividade. Me ajuda. E ele vai ajudar você, tá bom? Então, Deus abençoe. A gente se vê na próxima semana. Então, lembre-se, o Espírito Santo é o nosso ajudador. E a ajuda principal que a gente aprendeu hoje é que ele nos ajuda a entender a Bíblia. Mas ele nos ajuda em tudo, tá bom? Então, Deus abençoe. Até semana que vem. Tchau, tchau.